Incompetente! O grito de Lorena estalou no salão de mármore como um chicote, fazendo os cristais do lustre tremerem. Você ouviu, Gabriel? Eu disse que você é uma vergonha para o sobrenome que roubou da minha filha. Gabriel sentiu o gosto amargo da bile e do uísque envelhecido subindo pela garganta. Ele estava de joelhos, não porque queria rezar, mas porque as pernas tinham falhado. Diante dele, a monstruosidade de aço escovado, o cofre impenetrável da família Alencar, permanecia fechado, frio e mudo. Ele esmurrou a porta de metal. A dor explodiu nos nós dos dedos, mas foi uma dor surda, distante. A verdadeira dor estava nos olhos das 300 pessoas em volta dele, a elite da cidade. Homens de smoking e mulheres com vestidos que custavam mais do que a casa onde Gabriel cresceu, todos olhando para ele com aquele misto de pena e nojo que reservam para os novos ricos falidos. "Abre, droga!" Gabriel rosnou, a voz pastosa. Ele tentou digitar a senha novamente. 1908-1985, a data de nascimento da falecida esposa. Bip, 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 luz vermelha, acesso negado. Patético. A voz de Lorena veio de cima, do pequeno palco onde ela reinava com uma taça de champanhe na mão. Ela usava preto, como se estivesse de luto, mas seu sorriso era de festa. "Senhoras e senhores, contemplem o grande empresário Gabriel. Comprou a minha casa, comprou os móveis do meu marido, mas não consegue comprar a alma desta mansão. O cofre sabe, Gabriel, ele sabe que você é uma fraude." Uma risada percorreu o salão. Começou baixa, educada, mas logo se espalhou como um vírus. Eles estavam rindo dele. O som entrava nos ouvidos de Gabriel como agulhas. O calor subiu pelo pescoço dele, queimando as orelhas. Ele estava suando, o terno italiano colando nas costas, o álcool turvando a visão. Ele precisava abrir aquela maldita porta. Todo o dinheiro que restava estava ali dentro. As promissórias, os títulos. Se ele não abrisse o cofre hoje, amanhã estaria na rua, e Lorena sabia disso. Ela estava saboreando cada segundo do naufrágio dele. "O velho Alencar deve estar se revirando no túmulo." Um convidado sussurrou alto o suficiente para ser ouvido. Gabriel levantou a cabeça, os olhos injetados de raiva e desespero. Ele precisava descontar aquilo. Precisava de um alvo. Alguém menor que ele. Alguém mais fraco. Foi quando ele viu o vulto cinza. No canto do salão, perto de uma pilastra dourada, uma figura tentava se fundir com a parede. Era Solange. O uniforme dela era 2 números maior que o corpo magro, as mangas dobradas revelando braços finos e calejados. Ela estava agachada, recolhendo freneticamente os cacos de uma taça que alguém tinha chutado para longe. Ela tremia, não de frio, mas de pavor. Ela sabia que para aquela gente a faxineira não era uma pessoa, era parte da mobília. Se a notassem, seria para reclamar. Mas Gabriel anotou. "Você!" O grito dele saiu rouco, animalesco. Solange congelou. Um caco de cristal cortou a ponta do dedo dela, mas ela nem sentiu. O coração dela parou por um segundo e depois voltou a bater descompassado, batendo contra as costelas como um pássaro preso. "Não, por favor, não," ela pensou. "Eu preciso desse emprego. A vovó precisa do oxigênio." Gabriel se levantou cambaleando. A multidão abriu caminho, recuando como se ele fosse contagioso. O show estava ficando interessante. O senhor precisa de alguma coisa?" Solange sussurrou, sem ousar levantar a cabeça. Ela olhava para os sapatos de verniz dele, brilhantes e caros, manchados por uma gota de bebida. "Preciso que você saia da minha frente." Gabriel avançou, mas parou. Uma ideia cruel, nascida do álcool e da humilhação, cruzou sua mente. Ele olhou para o cofre. Olhou para a faxineira. "Não, espera. Vem cá. Senhor, eu sinto muito. Eu já estava saindo." Solange tentou recuar, mas bateu as costas na pilastra.
Eu mandei vir aqui! Gabriel a agarrou pelo braço. Seus dedos apertaram o bíceps dela com força desnecessária. Solange soltou um gemido abafado. A bandeja de prata que ela segurava caiu no chão com um estrépito metálico que fez o salão silenciar de vez. Gabriel, comporte-se! Lorena gritou lá do palco, mas não desceu. Ela queria ver até onde ele desceria. Se essa porcaria de tecnologia não reconhece o dono... Gabriel arrastou Solange pelo meio do salão. Ela tropeçava nos próprios pés, os tênis de borracha velhos chiando no mármore polido. Talvez reconheça o lixo. Vamos ver se a máquina prefere o cheiro de cândida e pobreza. Não, por favor. Solange chorava agora. As lágrimas quentes escorriam, limpando a fuligem no rosto dela. Eu não fiz nada. Me solta, senhor, por favor. Ela olhou para os convidados, implorando com os olhos. Viu rostos virados, taças levantadas, sorrisos de canto de boca. Ninguém se moveu. Para eles, ela não era uma mulher sendo agredida. Era uma cena curiosa, um detalhe exótico na festa chata. Gabriel a empurrou contra o metal frio do cofre. O cheiro de uísque no hálito dele era enjoativo. Põe a mão, ele ordenou, apontando para o leitor biométrico que pulsava uma luz azul fria. Minha mão está suja. Tem sangue. Vai manchar. Solange soluçava, o corpo todo tremendo. Na cabeça dela, manchar o cofre significava demissão por justa causa. Significava perder o convênio médico da avó. Significava a morte. Foda-se a sujeira! Gabriel gritou, a saliva voando. Ele agarrou o pulso fino dela. A mão de Solange parecia de criança na mão dele. Ele forçou a palma dela contra o vidro do sensor. O corte no dedo de Solange se abriu mais com a pressão, deixando uma mancha vermelha e nítida sobre a superfície imaculada. Gabriel segurou a mão dela lá, os dentes cerrados, esperando o bip de erro. Ele já tinha a frase pronta na cabeça. Viu? Nem a máquina te quer aqui. Sai da minha casa. Ele queria humilhá-la para se sentir, nem que fosse por um segundo, poderoso de novo. O sensor piscou. Azul. Depois amarelo. O salão prendeu a respiração. Bip. Não foi o som estridente de erro, foi um som melódico, um acorde maior, suave, acolhedor, luz verde. O barulho que se seguiu foi pesado e mecânico. Trancas de titânio, grossas como braços humanos, se recolheram dentro da parede de aço. O vácuo foi quebrado com um chiado de ar comprimido. A porta de 2 toneladas começou a girar. Gabriel soltou o braço de Solange como se tivesse levado um choque elétrico de alta voltagem. Ele recuou, tropeçando nos próprios pés, quase caindo sentado. Os olhos dele estavam arregalados, a boca aberta num ó mudo de incredulidade. Solange ficou parada, com a mão ainda no ar, suspensa, como se estivesse pedindo socorro. Ela olhava para a luz verde com terror absoluto. Eu quebrei. Ela sussurrou, a voz falhando. Meu Deus, eu quebrei o cofre dele. O silêncio no salão era tão denso que se podia ouvir o gelo derretendo nos baldes de champanhe. Ninguém piscava. Lorena, no palco, deixou a taça escorregar dos dedos. O cristal se espatifou no chão, mas ninguém olhou. Todos olhavam para a faxineira e para o cofre aberto. Gabriel engoliu em seco. A sobriedade bateu nele com a força de um caminhão. O mundo parou de girar. Ele olhou para Solange. A mulher encolhida, com o uniforme manchado de sangue e lágrimas, e depois olhou para o interior escuro do cofre. Lá dentro, iluminado por uma luz de LED automática, não havia pilhas de dinheiro, não havia barras de ouro. Havia apenas um envelope pardo, antigo, com as bordas desgastadas. Gabriel deu um passo à frente, as pernas tremendo. Ele entrou no cofre. O cheiro lá dentro era de papel velho e segredos guardados. Ele pegou o envelope.
Na frente, escrito com uma caneta tinteiro azul, numa letra firme que Gabriel conhecia dos contratos antigos da empresa, estava: para minha única herdeira, para minha filha, Solange. O tempo parou. Gabriel leu a frase de novo. E de novo. As letras pareciam dançar na frente dele. Filha, Solange. Ele se virou lentamente. Solange ainda estava lá, abraçando o próprio corpo, esperando os gritos, esperando a polícia. Quem é você? Gabriel perguntou, a voz saindo num sussurro rouco. Lorena reagiu primeiro. O instinto de predadora falou mais alto que o choque. Ela desceu as escadas do palco correndo, quase caindo de cara no chão, os saltos batendo furiosamente. Isso é um truque! Ela gritou, a voz estridente cortando o ar. É um golpe! Essa mulher é uma criminosa! Olhem para ela! Lorena apontou um dedo acusador para Solange, suas unhas vermelhas parecendo garras. Ela usou um imã, um hacker. Ela invadiu o sistema. Lorena avançou sobre Solange, os olhos cheios de ódio puro. Onde está o dispositivo? Onde você escondeu? Na luva? Eu não tenho nada. Solange recuou, chorando alto agora. Eu juro pela saúde da minha avó. Seguranças! Lorena berrou, a veia do pescoço saltada. Prenda essa vagabunda! Ela está roubando a herança da minha família. 3 homens grandes vestidos de preto começaram a correr na direção do cofre. O som dos passos pesados deles ecoou como trovões. Solange viu os homens, viu o ódio nos olhos de Lorena, viu a confusão paralisada de Gabriel. Um instinto primitivo, herdado de uma vida inteira de sobrevivência nas ruas, tomou conta dela. Foge ou morre. Ela girou o corpo magro e disparou. Peguem ela! Gritou Lorena. Solange era rápida. Anos limpando 3 casas por dia, correndo atrás de ônibus, subindo ladeiras na favela. Ela tinha agilidade. Ela se abaixou, desviando do braço de um garçom que tentou segurá-la. Pulou sobre uma mesa baixa, derrubando canapés caros. Fecha as portas! Alguém gritou. Mas Solange conhecia aquela casa melhor que os donos. Ela limpava os cantos que ninguém via. Ela sabia que a porta de serviço da cozinha, atrás da geladeira industrial, estava com a tranca quebrada, porque ela mesma tinha pedido para consertarem 3 vezes e ninguém ouviu. Ela entrou na cozinha derrapando, empurrou o cozinheiro assustado e se jogou contra a porta de metal. Ela cedeu. O ar frio da noite bateu no rosto dela junto com a chuva torrencial. Solange não parou. Ela correu para a escuridão do jardim, seus pés afundando na lama, o uniforme cinza ficando preto de água e sujeira. Lá dentro, Gabriel ainda segurava o envelope. Ele o rasgou com mãos trêmulas. O papel cedeu. Caiu na sua mão uma foto Polaroid. A foto mostrava o temido senhor Alencar, o homem mais rico do estado, sentado num banco de praça de madeira. Ele sorria. Um sorriso genuíno que Gabriel nunca tinha visto em fotos oficiais. No colo dele, uma menina de uns 3 anos, com Maria Chiquinhas tortas e um vestido simples de algodão. A menina segurava um sorvete derretendo. Atrás da foto, uma data e uma frase. Solange e eu, o dia mais feliz da minha vida. Gabriel olhou para a porta por onde Solange tinha fugido. A imagem da mão dela sendo esmagada por ele, o sangue no vidro, o choro de desespero. A culpa o atingiu como um soco físico no estômago. Ele dobrou os joelhos, quase caindo. Você é um monstro, Gabriel. Ele sussurrou para si mesmo. Você acabou de atacar a dona dessa casa. O que você está esperando? Lorena surgiu ao lado dele, arrancando o envelope da mão dele. Vamos atrás dela. Ela roubou documentos da empresa. Gabriel viu a ganância nos olhos da ex-sogra. Viu como ela nem olhou para a foto, apenas para os papéis de testamento. Ele percebeu com uma clareza gelada que Lorena sabia. Ela sempre soube. Ele arrancou os papéis de volta da mão dela com violência. Não toca nisso, ele rosnou. Lorena recuou surpresa com o tom dele. Você está bêbado, Gabriel. Me dá isso. Gabriel não respondeu.
Ele guardou o envelope no bolso interno do paletó, perto do coração que batia descompassado. Ele se virou e correu. Não para ajudar Lorena, mas para impedi-la. Ele atravessou o salão, ignorando os chamados, e desceu para a garagem subterrânea. Seu Porsche prata estava lá, uma máquina potente que ele mal conseguia pagar as parcelas. Ele entrou, jogou a chave na ignição e o motor rugiu, acordando como uma fera de metal. Ele saiu cantando pneu, subindo a rampa em alta velocidade, quase raspando a lateral na guarita. A chuva lá fora era um dilúvio bíblico. A visibilidade era zero. O limpador de para-brisa trabalhava freneticamente, mas o mundo era um borrão de luzes distorcidas e sombras negras. Gabriel dirigia com uma mão no volante e a outra limpando o suor frio da testa. Onde ela iria? Onde uma pessoa sem carro, sem dinheiro, vai numa noite dessas? Ponto de ônibus, ele pensou. A avenida principal fica a 2 quilômetros. Ele pisou fundo. O carro aquaplanou por um segundo. O coração de Gabriel foi à boca, mas ele recuperou o controle. Lá na frente, sob a luz amarelada e fraca de um poste que piscava, ele viu o vulto encolhido. Solange estava sentada no banco de metal do ponto de ônibus, os joelhos puxados contra o peito, a cabeça baixa. Ela parecia uma criança abandonada. A chuva caía sobre ela, impiedosa. Gabriel freou bruscamente. O carro parou a centímetros de uma poça gigante, jogando um leque de água suja para o alto. Solange deu um grito e se levantou num pulo, pronta para correr para o mato. Gabriel abriu a porta e saiu na chuva. O terno caro ensopou em 2 segundos. Solange! Ele gritou. Não! Ela gritou de volta, recuando para a escuridão. Me deixe em paz. Eu não volto para lá. Espera! Gabriel levantou as mãos, mostrando as palmas vazias. Eu não vim te levar para lá, eu vim te tirar daqui. Mentiroso! Ela soluçava, a voz sumindo no barulho do trovão. Você é amigo dela, você me machucou. Eu sei, eu sou um idiota. Gabriel avançou um passo, a água escorrendo pelo rosto, misturando-se com as lágrimas de vergonha que ele não conseguia segurar. Mas você precisa me ouvir. A Lorena chamou os limpadores. Solange parou. O termo limpadores soou estranho, mas o terror na voz de Gabriel era real. Entra no carro, Solange, ele implorou, chegando mais perto. Eles não vão te prender. Eles vão te apagar. Você é a filha do Alencar. Solange olhou para ele como se ele fosse louco. Meu pai morreu na obra. Ela gaguejou. Minha mãe disse... Sua mãe mentiu para te proteger. Gabriel tirou a foto Polaroid do bolso, protegendo-a da chuva com a mão em concha. Olha, é você! Solange estreitou os olhos. Na penumbra, ela viu o homem na foto. O rosto, o sorriso. Era uma memória muito antiga, quase um sonho. O cheiro de tabaco e menta, uma música de piano. Um arrepio que não era de frio subiu pela espinha dela. Entra no carro, por favor. Gabriel estendeu a mão. Se aquele cofre abriu, você é a única pessoa que a Lorena teme. Antes que ela pudesse responder, o som de um motor V8 rasgou a noite. Gabriel olhou para trás. 2 faróis de xenon cegantes surgiram na curva. Um SUV preto, blindado, sem placas. Abaixa! Gabriel se lançou sobre Solange, derrubando-a na lama atrás do banco de concreto do ponto. Pá, pá, pá. 3 tiros. O som foi seco, abafado pela chuva, mas o impacto foi real. O vidro traseiro do Porsche de Gabriel explodiu, chuveirando cacos de vidro no asfalto molhado. Faíscas voaram da lataria, onde uma bala ricocheteou. Solange gritou, tapando os ouvidos, o rosto enterrado na terra molhada. Vamos! Gabriel a puxou pelo colarinho do uniforme encharcado. Ele a arrastou até a porta do passageiro do Porsche, que estava aberta como um escudo. Ele a jogou para dentro do carro. Solange caiu sobre o couro caramelo, sujando tudo de lama,
Mas Gabriel não se importou. Ele pulou para o banco do motorista, bateu a porta e engatou a marcha ré. O SUV preto vinha de frente, acelerando para bater neles, para esmagá-los. Gabriel girou o volante todo para a esquerda e pisou no acelerador. O Porsche girou num cavalo de pau perfeito no asfalto molhado, escapando do choque frontal por centímetros. O para-choque do SUV raspou na lateral do carro esportivo com um guincho de metal contra metal que fez os dentes de Solange doerem. Eles dispararam pela avenida. "Põe o cinto!" Gabriel gritou, os olhos fixos no retrovisor. O SUV estava fazendo o retorno. Solange tateou com as mãos trêmulas, tentando achar a fivela do cinto. Seus dedos escorregavam. Ela olhou para trás. O monstro de metal preto estava crescendo no vidro quebrado. Ela podia ver a silhueta de um homem com uma arma no teto solar. "Eles vão matar a gente!" ela gritou. "Não hoje!" Gabriel cerrou os dentes. Ele entrou numa viela estreita na contramão, derrubando latas de lixo. O carro quicou violentamente. Solange bateu a cabeça no vidro da janela, mas a dor foi suprimida pela adrenalina. Gabriel dirigiu como um louco por 20 minutos, cortando caminhos, passando sinais vermelhos, zigue-zagueando por bairros industriais abandonados, onde a elite nunca pisava. O som da chuva batendo no teto do carro era ensurdecedor, misturado com o vento que entrava pelo vidro traseiro estourado, trazendo água e frio para dentro do habitáculo luxuoso. Finalmente, ele parou o carro numa garagem subterrânea escura, 3 andares abaixo do solo, num prédio comercial no centro. Ele desligou o motor. O silêncio voltou, pesado, interrompido apenas pela respiração ofegante dos dois e pelo tic-tac do motor quente esfriando. Gabriel soltou o cinto e se virou para Solange. Ela estava encolhida no canto, abraçando os joelhos. O uniforme estava rasgado no ombro, o cabelo molhado grudado no rosto. Havia sangue na mão dela e lama na bochecha. Ela tremia tanto que o banco do carro vibrava junto. "Você está ferida?" Gabriel perguntou, a voz suave, irreconhecível comparada à voz do homem que gritava no salão. Solange não respondeu. Ela olhava para o painel do carro, catatônica. "Solange?" Ele tocou no ombro dela. Ela se afastou bruscamente, batendo as costas na porta. "Não me toca!" ela sibilou. Você quase quebrou minha mão. E agora, tiros. Eu sinto muito." Gabriel levantou as mãos. "Eu sinto muito por tudo. Eu quero ir embora." Ela tentou abrir a porta, mas a trava de segurança estava ativada. "Abre isso. Eu quero minha avó." "Você não pode ir para casa." Gabriel disse firme. "A Lorena já deve ter o seu endereço. Aqueles homens, eles não vão parar. Se você aparecer na casa da sua avó, você coloca ela no alvo." Solange parou de lutar com a maçaneta. A realidade da frase caiu sobre ela como uma pedra. Minha avó, os olhos dela se encheram de lágrimas novas. Ela não anda. Ela precisa do remédio das 11. Nós vamos dar um jeito. Gabriel tirou o celular do bolso. Estava com a tela trincada, mas funcionava. Vamos subir. Eu tenho um apartamento aqui em cima. Ninguém sabe dele. Nem a Lorena. Eles subiram pelo elevador de serviço. Solange se recusava a ficar perto dele. Ela ficava no canto oposto da cabine metálica, vigiando cada movimento dele. O apartamento era uma cobertura duplex, mas estava vazia. Sem móveis, exceto por um sofá de couro e uma mesa de vidro. Parecia um lugar onde ninguém vivia, frio, solitário. Toma. Gabriel jogou uma toalha limpa para ela. Se seca, você vai pegar uma pneumonia. Solange segurou a toalha, mas não se secou. Liga para lá. Ela apontou para o celular dele. Liga para a casa da minha avó, eu preciso saber se ela está bem. Gabriel hesitou, mas desbloqueou o aparelho e entregou a ela. Solange digitou o número fixo que sabia de cor. Seus dedos deixaram marcas de lama na tela touch. Chamou.
Uma vez, 2 vezes. Tu... Atende, vó. Por favor. Ela sussurrou, fechando os olhos. No 3º toque, a linha foi atendida. Mas não houve o "Alô, minha filha", costumaz. Houve apenas o som de uma respiração pesada. E ao fundo, bem baixinho, o som inconfundível do chiado do aparelho de oxigênio da avó. Shh, clac, shh, clac. Vó, Solange chamou. A dona Célia está indisposta, respondeu uma voz masculina, grossa. Calma demais. Ela disse que está esperando a neta para tomar o remédio. Solange sentiu o sangue gelar nas veias. O mundo ficou preto nas bordas. Quem é você? Ela perguntou, a voz falhando. O que você está fazendo aí? Estamos esperando você, Solange. O homem respondeu. A patroa mandou dizer que, se você não aparecer em meia hora com o que você roubou, o aparelho de oxigênio pode sofrer um acidente técnico. A linha caiu. Solange deixou o celular escorregar da mão. Ele bateu no chão de madeira com um baque surdo. Ela olhou para Gabriel. O terror nos olhos dela era algo que ele nunca mais esqueceria. Eles estão lá, ela sussurrou, a voz morta. Eles vão desligar o ar da minha avó. O telefone escorregou dos dedos de Solange e bateu na madeira nobre do chão da cobertura com um estalo seco. Parecia o som de um osso quebrando. Eles estão lá! A voz dela falhou, sumindo na garganta fechada. Na casa da minha avó. Gabriel, que tinha acabado de trancar a porta blindada, girou o corpo na mesma hora. Ele viu Solange ficar transparente. Não pálida, transparente. A força que ela tinha mostrado na fuga tinha evaporado. O que eles disseram? Gabriel avançou rápido, segurando-a pelos braços antes que ela desabasse. Solange, o que eles falaram? O oxigênio. Ela tremia tanto que os dentes batiam audivelmente. O homem disse que se eu não me entregar... Ele desliga o aparelho. Ela não respira sozinha, Gabriel. 5 minutos. Ela morre em 5 minutos sem a máquina. Solange tentou empurrar Gabriel, o instinto animal de proteção tomando conta. Sai da frente, abre a porta. Eu tenho que ir. Não! Gabriel a segurou firme, usando o peso do corpo para bloqueá-la. Você não vai sair daqui. É uma armadilha. É a minha avó. Solange gritou, e o grito saiu rasgado, cheio de dor. Ela é tudo que eu tenho. Eu não ligo pro seu cofre. Eu não ligo pro dinheiro. Eu devolvo tudo. Eles não querem o dinheiro, Solange. Eles querem apagar você. Gabriel a sacudiu, tentando fazer a voz dele atravessar o pânico dela. Se você sair por essa porta sem um plano, você morre na calçada e sua avó morre 5 minutos depois. Aquele homem não vai deixar testemunha. A lógica brutal da frase atingiu Solange como um tapa. Ela parou de lutar. O corpo dela amoleceu nos braços dele e ela escorregou até o chão, escondendo o rosto nas mãos sujas de lama e sangue. O que eu faço? Ela soluçou, abafado. Meu Deus, o que eu faço? Gabriel se abaixou ao lado dela. O coração dele batia na garganta, mas ele forçou a respiração a acalmar. Ele precisava ser o cérebro ali, porque ela era só coração. Quanto tempo? Ele perguntou, olhando o relógio. Quanto tempo ele te deu? 30 minutos. Solange sussurrou. Ele disse que a Lorena quer me ver na mansão em 30 minutos. 30 minutos. Gabriel passou a mão no cabelo molhado. A mansão fica a 20 minutos daqui se eu correr. Temos 10 minutos. 10 minutos para quê? Solange levantou os olhos vermelhos, inchados. Para rezar, para pensar, para não cair no matadouro feito gado. Gabriel se levantou e foi até o armário do bar espelhado. Pegou uma caixa de primeiros socorros. Primeiro, me dá sua mão. A gente não tem tempo para curativo. Solange tentou se levantar, mas as pernas falharam. Me dá a mão. A voz de Gabriel foi dura, mas os olhos dele pediam por favor. Você está sangrando em cima do meu tapete.
Se você desmaiar de dor na frente da Lorena, acabou. Solange hesitou, mas estendeu a mão direita. A palma estava cortada fundo, o sangue seco misturado com a sujeira da fuga. Gabriel se sentou no chão de novo, de frente para ela. O terno dele, que custava o salário de 5 anos dela, estava arruinado, manchado de lama. Ele não parecia ligar. Quando o antisséptico tocou a ferida, Solange sibilou e puxou o braço. Gabriel segurou firme, mas com uma delicadeza que não combinava com o homem que tinha gritado com ela na festa. Desculpa, ele murmurou, limpando o corte com uma gaze. Fui eu que fiz isso. Eu machuquei você. Solange olhou para ele. Realmente olhou. Viu as linhas de cansaço ao redor dos olhos dele, o tremor leve nas mãos. Por que o senhor está me ajudando? Ela perguntou, a voz rouca. O senhor é da família dela. Podia ter me entregado e ficado com a herança. Ninguém ia saber. Gabriel parou. Ele olhou para a digital no dedo dela. A chave do império. Eu passei 10 anos tentando provar que merecia sentar naquela mesa. Ele disse, sem olhar para ela. Aguentei a Lorena me chamando de lixo. A minha esposa me traindo. Tudo para ser aceito. Ele terminou o curativo e olhou nos olhos dela. Hoje, quando vi você protegendo aquela foto na chuva, em vez de pegar uma joia ou dinheiro, eu percebi que eu sou o pobre aqui. E você é a única coisa real que apareceu na minha vida. Um silêncio pesado caiu na sala. Não era romântico, era denso. Era o silêncio de 2 pessoas no fundo do poço. De repente, a TV na parede ligou sozinha. O alerta de notícia urgente piscou em vermelho. Gabriel e Solange olharam para a tela. A imagem de Lorena apareceu. Ela estava no portão da mansão, sob guarda-chuvas pretos segurados por seguranças, cercada de repórteres. Ela chorava, lágrimas perfeitas. Um momento de terror absoluto, dizia Lorena, a voz embargada. Minha funcionária Solange, em quem eu confiava, ela surtou. Estava drogada, agressiva. Ela feriu meu genro, Gabriel, e o obrigou a dirigir sob a mira de uma arma. Gabriel está desaparecido. Ele é refém dessa mulher instável. Solange abriu a boca, o ar faltando. Mentira! Ela apontou para a tela. Eu nunca peguei numa arma. Ela está virando o jogo. Gabriel disse, os olhos fixos na sogra. Ela está criando a narrativa. Se a polícia te matar agora, é legítima defesa para salvar o refém. Na tela apareceu a foto 3/4 da ficha de Solange. Uma foto feia, triste. Gabriel, se você estiver me ouvindo... Lorena olhou para a câmera. Nós vamos te salvar, querido. Aguenta firme. Gabriel pegou o controle e desligou a TV com raiva. O plástico estalou na mão dele. Víbora. Não tem saída. Solange se encolheu, abraçando os joelhos. Se eu for, ela me mata e diz que eu reagi. Se eu não for, ela mata minha avó. Tem uma saída. Gabriel se ajoelhou segurando os ombros dela. O documento, a carta do seu pai, é a única arma que temos. Se a gente entregar isso para a Polícia Federal ou para a imprensa, a Lorena cai. Não dá tempo, Gabriel. Solange se levantou, mancando até a janela. A chuva batia no vidro como se quisesse entrar. Faltam 15 minutos. Minha avó não aguenta esperar um processo. Aquele homem vai desligar o aparelho. Tem que ter outra coisa. Gabriel insistiu, andando de um lado para o outro. A carta dizia alguma coisa, uma pista. A prova final está onde a música nunca morre. O que isso significa? Pensa, Solange. Seu pai te falou alguma coisa? Sua mãe? Eu não sei. Solange gritou, desesperada. Minha mãe odiava falar dele. Ela dizia que ele era um fraco que abandonou a gente. A carta diz que ele amava vocês, que ele protegeu vocês. Tenta lembrar, uma memória, qualquer coisa. Solange fechou os olhos, apertando as têmporas. A pressão era insuportável. Eu só tenho uma lembrança dele, ela sussurrou.
Eu devia ter 3 anos. Era uma sala escura, cheiro de cera e madeira velha. Tinha um piano, enorme, marrom. Gabriel parou. Um piano marrom? Ele perguntou. O Steinway de 1920? Eu não sei marca de piano. Solange continuou, perdida na memória. Ele estava tocando uma música triste. Ele chorava. Ele parou, me pegou no colo e disse: Filha, se um dia ficar tudo escuro, lembra que a música nunca morre aqui dentro. E ele bateu no peito? Gabriel perguntou. Não. Solange abriu os olhos. Ele bateu na madeira do piano. Gabriel arregalou os olhos. É isso. Ele agarrou os braços dela. O piano marrom ainda está lá. O quê? Na mansão, no escritório antigo que a Lorena trancou. Ela dizia que aquele piano era velho e feio, mas nunca jogou fora porque vale uma fortuna. Ele virou um depósito. E daí? Solange perguntou sem entender. A prova está onde a música nunca morre. Seu pai escondeu alguma coisa dentro do piano. Uma gravação, documentos, algo que destrói a Lorena de vez. Isso não importa agora. Solange se soltou dele. Eu não vou caçar tesouro em piano velho enquanto minha avó morre asfixiada. Ela correu para a porta. Solange, espera! Gabriel tentou bloquear o caminho. Vamos juntos. Eu entro pelos fundos, tento achar a prova enquanto você ganha tempo. Não! Solange gritou. Se ela te vir comigo, ela vai saber que você não é refém. Ela vai saber que você está do meu lado. E ela vai matar você também. Eu não me importo! Eu me importo! Solange gritou, e a confissão ficou no ar. Se você morrer, quem vai contar a verdade? Quem vai mostrar a carta para o mundo? Você é a única testemunha, Gabriel. Ela tinha razão. E Gabriel odiou isso. Odiou ser protegido pela faxineira que ele tinha humilhado. Você não pode ir sozinha, ele sussurrou. Eu sou acostumada a apanhar da vida, Gabriel. Ela sorriu, um sorriso quebrado, triste. Eu aguento. Antes que ele pudesse reagir, Solange se aproximou. Num impulso de desespero, de adeus, ela segurou o rosto dele e o beijou. Não foi um beijo de novela. Foi rápido, salgado de lágrimas, com gosto de sangue do lábio cortado. Foi um beijo de quem diz obrigada e adeus ao mesmo tempo. Gabriel ficou paralisado. Aproveitando o choque, Solange recuou, girou a chave na fechadura e abriu a porta. Fica vivo, ela disse. E saiu correndo. Solange! Gabriel correu atrás, mas a porta do elevador de serviço já estava fechando. Ele viu o rosto dela uma última vez através da fresta, antes do metal se fechar. Ele esmurrou a porta do elevador. Droga! Ele correu de volta para a sala. O envelope com o teste de DNA e a carta estava na mesa. Se ele fosse pego com aquilo, a Lorena destruiria tudo. Ele precisava esconder a prova e voltar para a guerra. Ele pegou uma enciclopédia falsa na estante do bar, volume M, enfiou o envelope dentro e colocou de volta na prateleira. Eu vou te buscar. Ele prometeu para o vazio. Nem que eu tenha que queimar aquela casa. A chuva tinha diminuído para uma garoa fina e gelada quando Solange chegou à mansão. O portão estava aberto, como uma boca esperando a presa. Ela subiu a escadaria de mármore mancando. O corpo doía, mas o medo pela avó anestesiava tudo. A porta principal estava destrancada. Solange entrou. O hall estava vazio. O cofre, lá no fundo, estava fechado de novo. Cheguei! Ela gritou, a voz ecoando. Solta minha avó! Pontual. A voz veio da escada. Lorena descia, degrau por degrau, segurando uma taça de vinho. Ela tinha trocado o vestido de festa por um robe de seda preto. Parecia uma rainha viúva. Cadê ela? Solange perguntou, tremendo. O homem no telefone, o Brutus. Ele está aguardando o meu comando. O dedo dele está no botão de desligar. Eu vim sozinha.
O Gabriel fugiu. Eu não tenho nada. Solange abriu os braços. Agora liga para ele. Manda ele sair de lá. Lorena parou no último degrau. Ela olhou para Solange com nojo puro. Você acha que está em posição de negociar, faxineira? Lorena estalou os dedos. 2 homens armados saíram das sombras do corredor. Vasculhem o jardim. Se o Gabriel estiver lá fora, tragam ele. Vivo. Os homens saíram. Agora vamos ao que interessa. Lorena caminhou até Solange. Você vai gravar um vídeo. Vai confessar que forjou o DNA. Vai dizer que é uma golpista e que o Gabriel é sua vítima. E se eu não fizer? Então a vovó morre. E depois você morre, porque invadiu minha casa e eu tenho uma arma registrada. Legítima defesa. Solange sabia que era verdade. Ela olhou para o celular que Lorena erguia. Tá bom, eu gravo. Lorena sorriu e apertou o REC. Diga, eu, Solange da Silva. Eu, Solange da Silva. Solange olhou para a lente. Confesso que sou filha de Augusto Alencar e que essa mulher é uma assassina. Lorena baixou o celular furiosa. Sua vadia! Ela levantou a mão para bater, mas as sirenes soaram lá fora. Luzes vermelhas e azuis invadiram a sala. Lorena sorriu. O sorriso do diabo. A cavalaria chegou. Ela correu até uma mesa, pegou um colar de diamantes pesado e enfiou à força dentro do sutiã de Solange. Flagrante delito, roubo qualificado. A polícia entrou arrombando a porta que já estava aberta. Polícia! Mãos ao alto! Lorena se jogou no chão, gritando. Socorro! Ela está armada! Ela me roubou! Solange foi jogada no chão, o rosto prensado no mármore frio. Um policial prendeu as mãos dela nas costas, apertando o corte feito pelo cofre. Ela gritou de dor. Nesse momento, Gabriel entrou correndo pelo hall. Ele estava sujo, molhado, ofegante. Solange! Ele gritou, tentando passar pelos policiais. Gabriel! Lorena correu e se agarrou nele. Graças a Deus você fugiu dela. Gabriel olhou para Lorena. Ele sentiu o abraço dela como o de uma cobra. Ele viu o Dr. Mendes, o advogado da família, sussurrando algo para o delegado. Se ele falasse agora, se ele lutasse, seria preso como cúmplice. E a prova na estante do apartamento ficaria perdida para sempre. Ele precisava estar livre para lutar. Ele olhou para Solange sendo arrastada. Os olhos dela imploravam. Me ajuda. Gabriel parou de lutar. Ele ficou mole. Ele disse, alto o suficiente para Solange ouvir. Eu estou bem. Acabou. Solange ouviu. Viu ele desistir. O coração dela parou. A porta da viatura bateu. A cela era fria e cheirava a mofo. Solange estava encolhida no canto, vestindo um macacão laranja áspero. Tinham tirado o uniforme dela. O colar de diamantes tinha sido a prova final. Ela não sabia que horas eram, não sabia se a avó estava viva. A grade se abriu. Visita, o guarda disse. Não era advogado, era Lorena, impecável, perfumada. Ela entrou na cela como se fosse dona da prisão. Onde confortável? Ela perguntou. Minha avó, Solange se levantou. Está viva, por enquanto. Mandei o Brutus sair. Não preciso matar ninguém se você ficar quieta. Lorena tirou o celular do bolso. Mas eu vim te mostrar uma coisa. Está passando ao vivo agora. Ela virou a tela para Solange. Era Gabriel. Ele estava sentado numa poltrona na mansão, limpo, vestindo um terno novo. Ele falava para vários microfones. Foi horrível, dizia Gabriel no vídeo, sem olhar para a câmera. Eu tentei ajudá-la, dei emprego, mas ela era obcecada. Ela inventou essa história de paternidade. Ela me drogou. Eu não sabia o que estava fazendo. Solange sentiu as pernas falharem. Ela caiu de joelhos, olhando para a telinha. Ele é mentiroso, ela sussurrou. Ele é um sobrevivente, querida. Lorena riu, guardando o celular. Dinheiro protege dinheiro. Ele voltou para o ninho.
E você vai apodrecer aqui. Lorena se virou e saiu, o salto alto estalando no corredor de concreto. Solange ficou sozinha. A imagem de Gabriel mentindo queimava na mente dela. O beijo tinha sido uma mentira. Tudo era mentira. Ela encostou a testa na parede fria e gritou. Um grito de dor, de ódio, que ecoou pela prisão inteira. Na mansão, Gabriel desligou a TV onde passava sua entrevista gravada. Ele foi até o banheiro e vomitou. Limpou a boca, olhou no espelho e viu um homem que se odiava. Aguenta, Solange. Ele sussurrou para o reflexo. Só mais um pouco. Ele saiu do banheiro e olhou para o corredor escuro, para a porta trancada do escritório velho, onde o piano marrom esperava. A caçada estava apenas começando. 3 dias, 72 horas. Esse era o tempo que Solange estava encarcerada, mas pareciam 72 anos. A cela coletiva do presídio feminino era um buraco de concreto úmido projetado para quebrar o espírito humano. O cheiro era uma mistura constante de suor azedo, mofo e desinfetante industrial barato que queimava as narinas. Havia 6 beliches de metal aparafusados na parede para 12 mulheres. Solange dormia no chão, em cima de um colchonete fino que cheirava a urina seca. Ela estava sentada com as costas na parede fria, os joelhos puxados contra o peito. O uniforme laranja era grande demais, áspero na pele. O corte na mão direita, a mão que abriu o cofre, latejava inflamado, vermelho nas bordas. Ninguém tinha trocado o curativo. Ei, Cinderela, uma voz rouca chamou. Solange não levantou a cabeça. Era a madrinha, uma mulher enorme com tatuagens no pescoço que mandava naquele pavilhão. A gente viu seu namoradinho na TV de novo hoje. Madrinha riu e as outras presas acompanharam o coro como hienas. Ele disse que vai processar você por danos morais. Disse que você traumatizou a família dele. Solange apertou os olhos, tentando bloquear a imagem. Gabriel. O nome tinha gosto de cinzas e bile na boca dela. Ele não é meu namorado, Solange sussurrou, a voz rouca de tanto chorar, e depois de tanto calar. Ah, é verdade. Ele é a vítima. Madrinha chutou o pé de Solange, não forte o suficiente para quebrar, mas para humilhar. Levanta, princesa. É hora da limpeza. Adivinha quem vai limpar as privadas hoje? Solange levantou a cabeça. Os olhos dela, antes cheios de medo, agora tinham algo novo. Uma camada dura, fria, como aço temperado no fogo. O fundo do poço tem um chão sólido, e ela tinha batido nele. Eu limpo, Solange disse, se levantando devagar. A dor no corpo era constante, mas ela a usou como combustível. Eu sei limpar melhor que qualquer uma aqui. Olha só, ela tem orgulho. Madrinha zombou. Solange pegou o balde e o esfregão. Enquanto caminhava para o banheiro imundo, ela não pensava na sujeira. Ela pensava em Gabriel. Pensava no beijo. Pensava em como ele a tinha olhado nos olhos e prometido proteção, só para depois entregá-la aos lobos para salvar a própria pele. Você mentiu, ela pensava, esfregando o chão com raiva, transformando a limpeza em um ato de guerra. Você me usou. Eu vou sair daqui. E eu vou fazer você pagar, você e aquela bruxa. O ódio era a única coisa quente naquele lugar, e era o que a mantinha de pé. Na mansão Alencar, o clima era o oposto. Lustres de cristal acesos, música clássica tocando baixo, cheiro de assado com ervas finas vindo da cozinha. Gabriel estava sentado à cabeceira da mesa de jantar, a mesma mesa onde dias atrás ele tinha sido humilhado. Agora ele era o convidado de honra. O filho pródigo. Lorena estava sentada à direita dele, radiante. O assado está divino, não acha, querido? Ela perguntou, cortando a carne sangrenta com precisão cirúrgica. Gabriel olhou para o prato. A carne mal passada soltava um suco vermelho. Ele sentiu o estômago revirar, mas forçou um sorriso.
Ele tinha ensaiado aquele sorriso no espelho por horas, até que parecesse real. Está perfeito, Lorena, ele respondeu, levando o garfo à boca. A comida tinha gosto de papelão. Você sempre teve bom gosto para contratar chefes. E advogados, ela completou, erguendo a taça de vinho num brinde solitário. O Dr. Mendes disse que o caso está ganho. Aquela criatura vai pegar no mínimo 15 anos. Invasão, roubo, cárcere privado. O juiz já assinou a preventiva. O julgamento de amanhã é só um teatro para a imprensa. Gabriel apertou a taça de cristal com tanta força que teve medo de quebrá-la na mão. 15 anos, ele repetiu, testando o peso das palavras. É muito tempo. Lorena parou de comer. Os olhos escuros dela, frios como o cofre, fixaram-se nele. É pouco para o que ela fez. Ela tentou destruir nossa família, Gabriel. Tentou sujar a memória da minha filha. E quase levou você junto. Você não sente pena dela, sente? Era um teste. Gabriel sabia. Lorena estava vigiando cada microexpressão dele, procurando um traço de fraqueza, de lealdade à faxineira. Ele respirou fundo, acessando a parte mais escura de si mesmo. A parte que aprendeu a mentir para sobreviver naquele mundo de cobras. Pena! Gabriel soltou uma risada seca e cruel. Eu sinto nojo. Ela me enganou. Me fez dormir no chão de um apartamento vazio, com medo de morrer, enquanto ela fingia ser a vítima indefesa. Eu quero que ela apodreça, Lorena. Lorena sorriu. Ela relaxou os ombros. Ela acreditou. A vaidade dela a impedia de ver que alguém poderia enganá-la. Esse é o meu genro, ela brindou, tocando a taça na dele. A família, e ao dinheiro que mantém a família unida. A família, Gabriel ecoou, bebendo o vinho que desceu rasgando como ácido. Depois do jantar, Lorena foi para o quarto. Tenho que descansar minha beleza para o tribunal amanhã, ela disse. Gabriel esperou. Ele ficou na sala, fingindo ler um jornal financeiro. Ele ouviu os passos dela sumirem no andar de cima. Ouviu a porta do quarto dela fechar. Esperou mais 30 minutos. O relógio de pêndulo no hall bateu 2 da manhã. A casa estava em silêncio absoluto. A tempestade tinha passado, deixando apenas um vento uivante lá fora. Gabriel se levantou. Ele tirou os sapatos de couro para não fazer barulho. De meias, ele caminhou pelo corredor escuro em direção à ala oeste da mansão, a ala morta, onde ficava o antigo escritório de Augusto Alencar. A porta estava trancada, é claro, mas Gabriel morava naquela casa há 10 anos. Ele sabia onde ficavam as chaves reservas, num vaso chinês no corredor que a equipe de limpeza ignorava por ordem de Lorena. Ele tateou dentro do vaso. Seus dedos tocaram o metal frio da chave mestra. Ele abriu a porta. As dobradiças enferrujadas soltaram um gemido agudo. Nhic! Gabriel congelou. O som pareceu um tiro na casa silenciosa. Ele olhou para a escada. Nada. Ninguém. Ele entrou e fechou a porta atrás de si, girando a chave. O escritório cheirava a tempo parado. Pó, madeira velha, charutos antigos. Os móveis estavam cobertos com lençóis brancos, parecendo fantasmas numa cripta. E no canto, sob uma capa de veludo pesada, estava ele, o monstro marrom, o piano Steinway. Gabriel puxou a capa. A poeira subiu, fazendo-o segurar um espirro. O piano era majestoso, mesmo sujo. A madeira de mogno escuro brilhava sob a luz fraca da lanterna do celular de Gabriel. A prova final está onde a música nunca morre. Gabriel olhou para o instrumento. Onde esconder algo num piano? Ele abriu a tampa das teclas. As teclas de marfim estavam amareladas. Ele passou o dedo sobre elas, sem pressionar, com medo de que qualquer som acordasse a bruxa no andar de cima. Onde você está, Augusto? Ele sussurrou. Ele começou a procurar. Olhou embaixo do banco. Nada. Olhou atrás da estante de partituras. Nada. Ele se deitou no chão, iluminando a parte de baixo do piano.
A tábua harmônica estava cheia de teias de aranha. Ele passou a mão por toda a extensão da madeira áspera. Nada. O desespero começou a bater. E se Solange estivesse errada? E se fosse uma metáfora? Pensa, Gabriel. Ele bateu na própria testa. Onde a música nunca morre. A música nasce nas teclas, mas ela vive nas cordas, na caixa de ressonância. Ele se levantou e abriu a tampa superior do piano, a asa. As cordas de aço e cobre brilharam. Era um labirinto de metal e feltro. Ele iluminou lá dentro, viu os martelos, viu os abafadores. Ele começou a tatear as laterais internas, onde a madeira curva abraçava as cordas graves. Seus dedos roçaram em algo que não era madeira, algo liso, plástico. Estava colado com fita adesiva preta, bem no fundo, perto da corda mais grave, onde a mão de um afinador nunca alcançaria. Gabriel esticou o braço. O paletó prendeu, limitando o movimento. Ele tirou o paletó e jogou no chão. Esticou o braço de novo, a madeira arranhando a pele até o cotovelo. Seus dedos roçaram na ponta da fita. Ele puxou. A fita velha, ressecada pelos anos, soltou com um estalo seco. Gabriel trouxe a mão para a luz. Era um cartão de memória SD. Daqueles antigos, grandes, pretos. Estava embrulhado num pedaço de papel filme para proteger da umidade. O coração de Gabriel disparou tanto que ele achou que ia infartar. Ele tinha a arma. Ele tinha a bala de prata. De repente a maçaneta da porta girou. Gabriel paralisou. A porta estava trancada, mas alguém estava tentando abrir. Gabriel? A voz de Lorena veio do corredor. Abafada, sonolenta, mas desconfiada. Você está aí? O pânico foi gelado. Se ela entrasse, se ela visse o piano descoberto, se visse o cartão, acabou. Solange morreria na cadeia. Ele morreria num acidente na escada. Gabriel, eu ouvi um barulho. Lorena insistiu. A chave dela entrou na fechadura. Gabriel olhou em volta. Não havia onde se esconder. Ele fez a única coisa que podia. Ele guardou o cartão SD dentro da meia no tornozelo. Jogou a capa de veludo de volta sobre o piano de qualquer jeito, cobrindo as teclas. Pegou o paletó do chão. A chave girou na fechadura. A porta se abriu. Lorena estava parada ali, de camisola de seda, segurando um castiçal pesado de prata como se fosse um porrete. Ela acendeu a luz do escritório. Gabriel estava parado no meio da sala, segurando o paletó, com cara de quem foi pego no flagra. "O que você está fazendo aqui?" Lorena perguntou, os olhos varrendo a sala. Ela olhou para o piano coberto. A capa estava torta. Gabriel forçou o cérebro a funcionar. "Eu estava procurando bebida", Gabriel disse, erguendo as mãos. O bar da sala estava vazio. Eu lembrei que o Augusto escondia um conhaque bom aqui. Lorena estreitou os olhos. Ela entrou na sala, caminhando devagar, como um predador inspecionando o território. "Bebida? Às 2 da manhã? Eu não consigo dormir, Lorena", Gabriel disse, deixando a voz tremer, usando o medo real que sentia. Eu fecho os olhos e vejo aquela mulher, a arma, o carro batendo. Eu preciso beber para apagar. Ele usou o trauma como escudo. Lorena parou na frente dele. Ela olhou para o piano, depois olhou para Gabriel. O cheiro de pó estava no ar. "Você devia ter me pedido", ela disse, a voz suave, mas os olhos frios. "Eu tenho remédios ótimos para dormir. Remédios que apagam qualquer problema." A ameaça velada pairou no ar. Ela estendeu a mão e tocou no rosto dele. "Você está suando, querido." "É o calor. Essa sala é abafada." Gabriel recuou um passo, sutilmente. O cartão na meia queimava contra a pele dele. "Vamos sair daqui", Lorena disse, pegando o braço dele com força. "Esse lugar me dá arrepios." O Augusto tinha uma energia pesada. Ela o puxou para fora. Gabriel teve que andar normalmente, rezando para o cartão não escorregar, não fazer barulho.
Ela trancou a porta. Guardou a chave no bolso do hobby. Vai pra cama, Gabriel. Amanhã é o grande dia. Você precisa estar bonito para ver a justiça sendo feita. Eu vou, Gabriel disse. Boa noite, Lorena. Na manhã seguinte, na prisão, Solange da Silva, advogado, o guarda gritou. Solange levantou num pulo, o coração acelerou. Gabriel? Ela foi levada para a sala de visitas. Sentou-se na cadeira de metal, algemada à mesa. A porta abriu. Não era Gabriel. Era uma mulher baixa, de óculos grossos e terno barato, parecendo exausta. Bom dia, sou doutora Cláudia, defensora pública. A mulher disse, sentando-se e abrindo uma pasta fina. Fui designada para o seu caso porque seu advogado particular não apareceu. Eu não tenho advogado particular, Solange disse, murchando na cadeira. Enfim, a situação é crítica, querida. Flagrante, confissão em vídeo, testemunhas. A promotoria quer sua cabeça numa bandeja. 20 anos. Eu sou inocente, Solange disse, batendo as algemas na mesa. A confissão foi forçada. Ela ameaçou minha avó. A advogada suspirou. Olha, eu tenho 50 casos hoje. O juiz desse caso, doutor Siqueira, janta na casa da Lorena Alencar. Sua palavra contra a dela? Sem chance. Então o que a senhora vai fazer por mim? Eu consegui um acordo. A advogada empurrou um papel. Você se declara culpada de roubo simples. Eles retiram o sequestro. Você pega 8 anos. Com sorte, sai em 4. 4 anos? Solange sentiu as lágrimas quentes voltarem. Minha avó morre em 4 dias sem mim. Eles vão desligar os aparelhos dela. É pegar ou largar. Se for para julgamento, você perde. Assina aqui. Solange olhou para o papel. Era a rendição. Era admitir a mentira. Ela pensou em Gabriel. Ele devia estar tomando café da manhã na mansão agora, rindo com a sogra. Eu não vou assinar. Solange empurrou o papel. Garota, não seja estúpida. Eu não vou assinar. Solange gritou, ficando de pé. Eu não roubei nada. Aquela casa é minha. Se eu for cair, eu vou cair gritando a verdade na cara daquele juiz comprado. A advogada recolheu os papéis, irritada. Ok, você quem sabe. O julgamento é hoje à tarde. Prepare-se para ser massacrada. A advogada saiu. Solange ficou sozinha. Você me paga, Gabriel. Ela sussurrou para o vazio. Um dia eu saio daqui e você me paga. 12:00. Faltavam 2 horas para o julgamento. Gabriel estava no carro, no banco do passageiro. Lorena dirigia. Lorena, Gabriel disse, a mão no bolso apertando o cartão SD. Para naquele posto ali, preciso comprar cigarro. Você não fuma. Comecei hoje. Lorena bufou, mas parou o carro. 5 minutos. Não me atrase para o meu show. Gabriel saiu. Entrou na loja de conveniência e foi direto para o corredor dos fundos, perto das geladeiras de cerveja. Lá, fingindo ler um rótulo, estava um homem alto, careca, com um terno italiano impecável que custava mais que a loja inteira. Dr. Pacheco, o tubarão, o advogado criminalista mais caro e temido do estado, e o maior inimigo da família Alencar. Gabriel parou ao lado dele. Você recebeu meu e-mail codificado? Gabriel sussurrou sem olhar para ele. Recebi. Pacheco sorriu, mostrando dentes muito brancos. E confesso que fiquei intrigado. Você tem mesmo o que prometeu? Está aqui. Gabriel deslizou o cartão SD para a mão do advogado. 30 anos de sujeira, assassinato, fraude fiscal, suborno de juízes, tudo que o Augusto juntou contra ela. Pacheco guardou o cartão no bolso como se fosse um diamante. E tem mais uma coisa. Gabriel continuou nervoso. Eu deixei o envelope original com o teste de DNA e a carta do Augusto escondido no meu apartamento. Está na enciclopédia M, no bar. Gabriel entregou uma chave simples para Pacheco, escondida no maço de cigarros. A chave do apartamento. Mande alguém lá agora, antes que a Lorena limpe o lugar.
Aquilo é a prova da herança. Entendido. Pacheco pegou a chave discretamente. E o meu pagamento? Pacheco perguntou. A voz dele não tinha bondade, tinha ganância. Eu não trabalho de graça, garoto, nem para derrubar a Lorena. A Fundação Alencar, Gabriel disse firme. Quando a Solange assumir a herança, ela vai precisar de proteção jurídica vitalícia. O contrato é seu. 30% de tudo que recuperarmos da Lorena. Pacheco assobiou baixo. Uma fortuna. E o prazer de ver a Lorena saindo algemada, Gabriel completou. Ah, isso não tem preço. Pacheco ajeitou a gravata. Eu odeio aquela mulher com todas as minhas forças. Ela destruiu meu escritório 10 anos atrás. Hoje eu devolvo o favor. Gabriel viu Lorena buzinando lá fora. Eu tenho que ir. Eu sou testemunha de acusação. Não fala comigo no tribunal. Deixa comigo. Pacheco piscou. Vai ser um espetáculo. Gabriel comprou um maço de cigarros que não ia fumar e saiu correndo. A bomba estava armada. O tribunal estava lotado. A imprensa ocupava cada centímetro. O caso, a faxineira golpista, era a manchete do dia. Solange foi trazida algemada. Ela usava o uniforme laranja. Estava pálida, mas de cabeça erguida. Ela viu Lorena na primeira fila, vestida de preto, chorando lágrimas falsas. E viu Gabriel ao lado dela, imóvel, frio. Solange sentiu o ódio queimando no peito. Covarde. O juiz Siqueira entrou. Ele olhou para Solange com desprezo evidente. Caso Estado contra Solange da Silva. Como a ré se declara? Inocente, Solange disse, alto. E essa mulher é uma mentirosa. A ré fará silêncio ou será retirada. O juiz disse entediado. Onde está a defesa? A defensora pública se levantou, mas antes que pudesse falar, a porta do fundo do tribunal se abriu com um estrondo. A defesa está aqui, excelência. Todos se viraram. Dr. Pacheco caminhava pelo corredor central, carregando uma pasta de couro e um laptop. A presença dele sugou o ar da sala. Lorena parou de chorar. Ela ficou branca. Dr. Pacheco? O juiz franziu a testa. O senhor não consta nos autos? Acabei de protocolar minha procuração, Pacheco disse, jogando um papel na mesa do juiz. Assumo a defesa da senhorita Solange da Silva pro bono e peço o adiamento da... Protesto! O promotor gritou. Isso é manobra protelatória. Não vou adiar nada. Pacheco sorriu, um sorriso de tubarão. Na verdade, quero acelerar. Quero chamar a testemunha de acusação, senhor Gabriel Fontes. O juiz olhou para a Lorena, que negou com a cabeça sutilmente, mas não teve como negar. Gabriel se levantou e foi até a cadeira. Solange olhou para ele. O coração dela batia na garganta. Por que esse advogado rico está aqui? O que está acontecendo? O promotor começou o interrogatório tentando controlar a narrativa. Senhor Gabriel, na noite do dia 15, a ré invadiu sua casa e o ameaçou, correto? Gabriel se aproximou do microfone. Ele olhou para Solange. Por uma fração de segundo, a máscara caiu. Os olhos dele pediram perdão. Senhor Gabriel, o promotor insistiu. Gabriel respirou fundo. Não, ele disse. A voz ecoou no tribunal silencioso. Naquela noite, a Solange entrou na casa para limpar o chão. E eu a agredi. Um murmúrio correu pela plateia. Lorena se levantou chocada. O que ele está dizendo? Ele está confuso. Sente-se. O juiz gritou. Prossiga, testemunha. Pacheco disse sorrindo. O cofre abriu com a digital dela. Gabriel continuou ganhando força. Porque ela é a filha de Augusto Alencar. Ela é a dona da casa. E eu fui coagido a mentir pela verdadeira criminosa. Gabriel levantou a mão e apontou o dedo diretamente para Lorena. Lorena Alencar me manteve refém psicológico. Ela forjou o sequestro. Ela plantou as joias. Mentira! Lorena gritou histérica. Ele enlouqueceu. Ela fez lavagem cerebral nele. Excelência!
Pacheco gritou, sobrepondo-se ao caos. A defesa apresenta a prova A. Um cartão de memória encontrado ontem à noite, escondido há 30 anos dentro de um piano. Pacheco conectou o laptop ao sistema de som do tribunal antes que o juiz pudesse impedir. Ele apertou o play. A voz de Augusto Alencar, falecido há anos, encheu a sala. Era uma voz fraca, amedrontada. Se alguém ouvir isso... Lorena trocou meus remédios de novo. Ela está me matando. Ela ameaçou minha filha bastarda, Solange. Eu tenho que proteger a menina. O tribunal explodiu. Flashes dispararam. Jornalistas gritavam perguntas. O caos estava instalado. Solange olhou para Gabriel. Ele estava sorrindo para ela. Um sorriso triste, cansado, mas livre. Eu voltei, o sorriso dizia. Eu disse que ia te buscar. Solange sentiu as lágrimas escorrerem, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. A música nunca morre, e a verdade também não. A voz de Augusto Alencar parou de ecoar nas caixas de som do tribunal, mas o efeito foi devastador. O tribunal, que um segundo antes ouvia em choque, agora explodia em barulho. Lorena trocou meus remédios. Ela está me matando. A frase pairava no ar, alimentando o fogo. Jornalistas gritavam perguntas. Flashes disparavam como relâmpagos contínuos, cegando a todos. O juiz Siqueira batia o martelo freneticamente, mas ninguém ouvia. Ordem! Ordem no tribunal! No meio desse pandemônio, Lorena estava de pé no banco da assistência, pálida como um cadáver maquiado. Sua mão, adornada com anéis que valiam mais que a vida de todos ali, tremia violentamente, apontando para o laptop na mesa do Dr. Pacheco. "Isso é falso!" ela gritou, e a voz dela, sempre tão controlada e aveludada, falhou. Saiu aguda, estridente, feia, cortando o barulho ambiente. "É inteligência artificial." Eles forjaram a voz dele. É um complô desse advogadozinho de porta de cadeia. O juiz Siqueira, vendo o caos e a imprensa transmitindo ao vivo, sabia para onde o vento estava soprando. Se ele protegesse Lorena agora, cairia junto com ela. "A senhora vai se sentar e calar a boca", o juiz berrou no microfone. "Calar a boca? Eu sou Lorena Alencar. Eu pago o seu salário, Siqueira." Ela perdeu o filtro. O desespero arrancou a máscara de civilidade. Um ó de choque percorreu a plateia, sobrepondo-se aos gritos. As câmeras de TV deram zoom no rosto desfigurado de ódio de Lorena. Silêncio. Dr. Pacheco se levantou triunfante, abotoando o paletó com calma. "Excelência, acabamos de ouvir uma confissão de homicídio post-mortem. E tenho aqui", ele ergueu o cartão SD como se fosse uma hóstia sagrada. "Extratos bancários escaneados, planilhas de contabilidade paralela." "Ah, e antes que eu me esqueça..." Pacheco tirou do bolso um envelope pardo, antigo, com bordas amassadas. O envelope original, recuperado hoje no apartamento do Sr. Gabriel, contendo o teste de DNA autêntico e a carta manuscrita de Augusto Alencar. A prova física da herança. Os jornalistas na plateia pareciam tubarões sentindo sangue na água. "Assassina!" Alguém gritou da galeria. "Ladra!" gritou outro. Lorena olhou em volta, girando o corpo como um animal encurralado. Ela procurou aliados. Olhou para o advogado da família, o Dr. Mendes, mas ele estava guardando seus papéis na pasta, evitando o contato visual, pronto para abandonar o barco. Olhou para os seus amigos da alta sociedade na primeira fila, mas eles desviavam o olhar, fingindo mexer nos celulares. Não havia mais respeito, não havia mais medo, havia apenas nojo. O império de aparências que ela levou 30 anos construindo tijolo por tijolo estava desmoronando em 30 segundos. Ela olhou para Gabriel, que ainda estava na cadeira das testemunhas. Ele a encarava com uma serenidade fria, quase triste. "Você..." Lorena sibilou, os olhos injetados de sangue. "Seu rato ingrato."
Eu tirei você da sarjeta. Eu te dei um nome. Eu fiz de você um homem. Você me deu uma coleira, Lorena. Gabriel respondeu no microfone, sua voz ecoando limpa e firme acima do barulho. E eu acabei de roer a corda. A fúria tomou conta de Lorena. Foi algo primitivo. Ela perdeu o último resquício de sanidade humana. Com um grito animalesco, ela pulou a barreira de madeira que separava a plateia do tribunal. Eu vou te matar! Ela berrou, as unhas perfeitas curvadas como garras. Ela avançou sobre Gabriel, derrubando uma cadeira, ignorando a dignidade. Seguranças! O juiz gritou, se levantando. 2 oficiais de justiça interceptaram Lorena antes que ela chegasse ao estrado. Eles a seguraram pelos braços. Ela se debateu, chutando, a saia subindo, o cabelo impecável se soltando do coque. Me soltem! Vocês sabem quem eu sou? Eu sou Lorena Alencar. Eu compro a vida de vocês. Eu acabo com vocês. A senhora está presa. Um agente da Polícia Federal que aguardava nos fundos, chamado estrategicamente por Pacheco, entrou em cena com o distintivo no peito. Homicídio qualificado, fraude financeira, sequestro, extorsão e obstrução de justiça. Ele puxou os braços dela para trás com força profissional. Clac! O som das algemas fechando foi o som mais doce que Solange já tinha ouvido na vida, melhor que qualquer música. Solange assistia a tudo do banco dos réus, paralisada. Ela viu a mulher que a aterrorizou, que ameaçou sua avó, sendo arrastada para fora como uma criminosa comum. Lorena gritava obscenidades, cuspindo na direção das câmeras, a maquiagem borrada pelas lágrimas de raiva. A máscara tinha caído. O monstro estava nu. O juiz limpou a garganta, tentando salvar o resto de sua própria reputação antes que o Conselho de Justiça o investigasse. Diante das novas evidências irrefutáveis, anulo todas as acusações contra a ré Solange da Silva. Espeça-se o alvará de soltura imediato. O caso está encerrado. Ele bateu o martelo e saiu correndo para seu gabinete. A defensora pública, aquela que tinha dito para Solange aceitar o acordo de 4 anos de prisão, estava boquiaberta, arrumando seus papéis nervosamente. Dr. Pacheco foi até Solange. Com uma chave pequena, ele abriu as algemas dela. Está livre, garota, ele disse, piscando um olho. Cortesia do Gabriel. E minha, claro. Solange esfregou os pulsos marcados pelo metal. A pele estava vermelha e dolorida, mas ela nunca se sentiu tão leve. Ela olhou para Gabriel. Ele desceu do estrado lentamente. Ele parecia exausto, como se tivesse envelhecido 10 anos naquela tarde. Ele veio na direção dela, mas parou a 1 metro de distância, respeitando uma barreira invisível. Acabou, ele disse suavemente. Solange olhou para ele. O coração dela era uma confusão de sentimentos. Ela queria abraçá-lo, queria beijá-lo e agradecer. Mas a imagem dele na TV, chamando-a de golpista, a memória dos 3 dias de solidão na cela fria. A dor ainda estava lá, pulsando como uma ferida aberta. Você me deixou lá. Ela sussurrou, a voz trêmula, as lágrimas voltando. Você me deixou achar que eu estava sozinha no mundo, que você tinha me traído. Eu não tinha escolha, Solange. Gabriel deu um passo à frente, mas parou quando ela recuou instintivamente. Se a Lorena desconfiasse por um segundo, ela destruiria a prova. Ela mataria nós 2. Eu tive que ser o vilão para poder ser o herói. Eu sei. Ela o cortou, limpando o rosto com as costas da mão suja. Minha cabeça sabe disso, Gabriel. Mas aqui, ela tocou no peito, sobre o coração. Aqui ainda dói. Eu tive medo, muito medo. Gabriel baixou a cabeça. Ele entendia. Ele sabia que a confiança é um vaso de cristal, fácil de quebrar, difícil de colar. Solange! Uma voz gritou da entrada do tribunal. Solange se virou. Na porta, aberta para a luz do dia, estava uma cadeira de rodas empurrada por uma enfermeira. Vó! Solange gritou. Ela correu. Ela ignorou Gabriel.
Ignorou os repórteres que gritavam perguntas. Ignorou os flashes. Ela correu pelo corredor central e caiu de joelhos na frente da avó, abraçando as pernas dela, chorando como uma criança pequena. Minha menina. A avó acariciou o cabelo dela, chorando também. Você está a salvo. Graças a Deus. Gabriel observou a cena de longe. Ele viu o amor puro ali. Algo que ele nunca teve na mansão gelada dos Alencar. Ele enfiou as mãos nos bolsos, sentindo-se um intruso naquele momento de felicidade. Dr. Pacheco parou ao lado dele, fechando a pasta de couro. Dê tempo a ela, garoto. Ela passou pelo inferno. E você foi quem trancou a porta, mesmo que tenha sido para salvá-la. Eu sei, Gabriel disse, com um sorriso triste. Eu fui o carcereiro. E carcereiros não são convidados para a festa da liberdade. Ele se virou para a saída lateral, longe da imprensa, longe de Solange. Para onde você vai? Pacheco perguntou. Começar do zero. Gabriel respondeu, sem olhar para trás. Ele saiu pela porta, sozinho, desaparecendo na multidão da cidade, enquanto os flashes estouravam na direção da nova herdeira milionária. Uma semana depois, a mansão Alencar estava diferente, mas ainda parecia assombrada pelos ecos do passado. As cortinas pesadas de veludo, que Lorena mantinha fechadas para proteger os tapetes persas, tinham sido abertas. A luz do sol da tarde entrava, iluminando a poeira que dançava no ar como partículas de ouro. Solange estava parada no meio do salão principal. Ela usava calça jeans e uma camiseta branca simples. Nada de uniforme cinza, nada de macacão laranja. O lugar era dela agora. O juiz tinha sido rápido na transferência de bens, com medo de ser investigado por associação criminosa. Lorena estava em uma cela isolada, de segurança máxima, sem direito à fiança, seus bens congelados. Mas a casa parecia enorme e fria. O silêncio era ensurdecedor. Solange caminhou pelos cômodos. Passou pela sala de jantar com a mesa de 30 lugares. Passou pela biblioteca cheia de livros que ninguém lia. Dona Solange? A voz tímida veio da cozinha. Era Marta, a cozinheira antiga, torcendo o avental nas mãos nervosas. O almoço está servido. A senhora quer na sala de jantar? Na cozinha, Marta. Solange sorriu, tentando quebrar a tensão. E senta comigo, por favor. Eu não aguento comer naquela mesa quilométrica sozinha. Eu me sinto uma formiga. Marta sorriu, aliviada. Os empregados estavam apavorados, achando que seriam demitidos em massa pela ex-faxineira. Mas Solange tinha reunido todos no primeiro dia e dobrado o salário de quem quisesse ficar. Claro, menina, quer dizer, Dona Solange. Solange dispensou a formalidade com um gesto e caminhou até a ala oeste, o escritório. A porta estava aberta. O piano marrom estava lá, no canto. Alguém, provavelmente Gabriel, antes de ir, tinha limpado e polido a madeira. Ela brilhava. Solange entrou e passou a mão na tampa do piano. A madeira estava morna pelo sol. Obrigada, pai, ela sussurrou para o vazio. Desculpa por eu ter te odiado tanto tempo. Eu não sabia. Em cima da mesa maciça de carvalho do escritório havia uma pilha organizada de documentos. Contratos, ações, títulos de propriedade. Dr. Pacheco estava cuidando de tudo, cobrando seus 30% religiosamente, mas fazendo um trabalho impecável de limpeza financeira. Mas havia algo que não era documento jurídico em cima da pilha. Uma carta, papel simples, dobrado ao meio. Não tinha selo, tinha sido deixada ali pessoalmente. Solange sentiu um aperto no peito. Ela conhecia aquela letra. Ela abriu o papel com mãos trêmulas. Solange, deixei as chaves do carro e do apartamento na portaria do prédio. Não peguei nada que não fosse estritamente meu, que é basicamente minhas roupas e alguns livros velhos. A empresa está 100% em seu nome.
O Pacheco vai te explicar como vender as ações se você quiser se livrar de tudo, ou como contratar um CEO se quiser manter o legado. Eu sinto muito. Por tudo. Pelo dia do cofre, por ter machucado sua mão, pela prisão, pela entrevista mentirosa. Eu sei que o fim justificou os meios, mas os meios foram cruéis, e eu não quero ser a lembrança dessa crueldade na sua vida nova. Você merece ser feliz, e merece alguém que nunca te faça duvidar, nem por um segundo. Adeus, Gabriel. Solange apertou o papel contra o peito. Uma lágrima quente caiu, manchando a tinta azul da assinatura. Ele tinha ido embora. Sem pedir nada, sem pedir a parte dele na herança da esposa falecida, que era direito dele por lei. Sem pedir emprego, sem pedir perdão pessoalmente, ele tinha se punido. Idiota, ela xingou, a voz embargada, limpando o rosto com raiva. Covarde orgulhoso, você acha que pode decidir o que eu mereço? Ela olhou para o piano. Ela tinha tudo agora. Dinheiro para 10 gerações. A casa, a segurança da avó, mas o silêncio da mansão gritava o nome dele. 3 meses se passaram. O bairro era simples na zona norte da cidade, longe dos condomínios fechados, ruas movimentadas, prédios baixos sem elevador, cheiro de padaria, barulho de escapamento de ônibus e crianças jogando bola na rua. Gabriel estava atrás do balcão de uma livraria de usados. Um sebo antigo e empoeirado que cheirava a papel envelhecido e café. Ele usava um avental verde com o nome Sebo do Elias, bordado torto. Ele carregava uma caixa de livros pesada. Gabriel, chegou aquela coleção de direito civil que você pediu. O dono do sebo, um senhor calvo e simpático chamado Seu Elias, gritou dos fundos da loja. Já vou catalogar, seu Elias, Gabriel respondeu, enxugando o suor da testa com as costas da mão. Ele ganhava 2 salários mínimos. Morava numa kitnet de 30 metros quadrados que tinha goteira no banheiro. Comia marmita de isopor no almoço. E nunca tinha dormido tão bem na vida. Sem a pressão de Lorena, sem as mentiras corporativas, sem o uísque caro para anestesiar a consciência toda noite. Ele estava pagando seus pecados, livro por livro, página por página. Ele se sentia limpo. O sino da porta tocou, anunciando um cliente. Plim, plim. Bem-vindo ao... Gabriel começou a dizer a frase padrão, levantando a cabeça, esperando ver um estudante procurando desconto. A frase morreu na garganta. O mundo parou. Parada na porta, bloqueando a luz dourada do sol da tarde, estava Solange. Ela estava diferente. O cabelo estava cortado num Chanel moderno e elegante. A pele brilhava, saudável. As roupas eram simples, jeans e blazer, mas de corte impecável. Ela parecia uma empresária. Ela parecia poderosa. Mas os olhos castanhos eram os mesmos. Os olhos que ele viu através da grade da cela. Gabriel soltou a caixa de livros no balcão com um baque surdo. A poeira subiu. Solange. Não é Gabriel? Ela entrou caminhando devagar, olhando em volta com curiosidade. Ela passou o dedo numa prateleira empoeirada, verificando a sujeira por hábito. Então é aqui que o lobo de Wall Street se escondeu? Gabriel corou. Ele tirou o avental rapidamente, sentindo-se exposto. É um trabalho honesto. Eu gosto de livros. Sempre gostei, mas nunca tive tempo de ler. Eu sei. Ela parou na frente do balcão, separada dele apenas pela madeira gasta. Eu procurei você, sabia? Fui no seu antigo apartamento. O porteiro disse que você devolveu as chaves e saiu com uma mala só. Fui na empresa. Ninguém sabia de você. O Pacheco disse que você sumiu do mapa. Eu queria te dar espaço. Gabriel baixou os olhos, incapaz de encarar a intensidade dela. Você precisava de tempo e de distância de mim. Eu sou uma lembrança ruim. É verdade. Solange concordou, implacável. Eu precisei. Levei 1 mês para parar de ter pesadelos com a prisão.
E mais um mês para entender o jogo de xadrez que você jogou naquele tribunal. Ela colocou a bolsa de couro no balcão. O Dr. Pacheco me disse que você abriu mão da sua parte na herança da sua esposa falecida, milhões de reais. Ele disse que você assinou um termo dizendo que era dinheiro sujo. Era dinheiro da Lorena, Gabriel disse, firme, levantando o olhar. Tudo naquela casa vinha do crime dela. Eu não queria um centavo que tivesse o sangue do seu pai ou o seu sofrimento. Você ficou sem nada, Gabriel. Zero. Eu fiquei com a minha consciência. Ele sustentou o olhar dela. Pela primeira vez em 10 anos, eu me olho no espelho de manhã e não sinto vergonha do homem que vejo. Isso vale mais que o cofre. Solange olhou para ele. Ela viu a verdade ali. Viu o homem que fez o curativo na mão dela com ternura. Viu o homem que a protegeu da chuva de balas. Eu transformei a mansão. Ela disse, mudando o tom. A parte de cima é minha casa e da vovó. A parte de baixo, o salão de festas, o escritório, os jardins, virou a sede da Fundação Alencar. Eu vi no jornal. Gabriel sorriu, um sorriso tímido e orgulhoso. Herdeira cria centro de apoio para mulheres vítimas de violência doméstica e injustiça. É incrível, Solange. Seu pai estaria orgulhoso de você. É muito trabalho. Ela suspirou cansada. Papelada, burocracia, gente tentando me enganar o tempo todo. Eu não entendo dessas coisas, Gabriel. Eu entendo de limpeza, de gente, de sobrevivência, mas não de contratos e investimentos. Gabriel assentiu. O Pacheco é tubarão, mas é competente. Ele te ajuda. O Pacheco só pensa nos 30% dele. Eu preciso de alguém em quem eu confie de verdade. Ela fez uma pausa, mordendo o lábio. Alguém que saiba mentir para os lobos quando precisa, mas que saiba a verdade quando importa. Gabriel sentiu o coração acelerar. As mãos dele começaram a suar. Solange, eu não posso voltar para aquele mundo. Aquilo me adoece. Não é para aquele mundo, é para o meu mundo. Ela tirou um papel da bolsa e colocou sobre o balcão. Eu demiti o administrador da fundação ontem. Ele estava desviando dinheiro do lanche das crianças. Gabriel olhou para o papel. Era um contrato de trabalho. Cargo, diretor executivo da Fundação Alencar. Salário, alto, mas justo. Eu preciso de um CEO, Gabriel. Alguém que tenha coragem de enfrentar gente poderosa. Gabriel olhou para o papel. Depois olhou para ela. Por que eu? Depois de tudo que eu te fiz passar, porque quando a arma estava apontada para minha cabeça, você pulou na frente. Solange esticou a mão sobre o balcão e tocou a mão dele. A pele dela era quente. E por que aquele beijo antes de eu sair do apartamento? Não foi mentira. Foi? Gabriel virou a mão e segurou a dela. O toque foi elétrico, familiar. Não. Ele balançou a cabeça. Foi a única coisa verdadeira que aconteceu comigo naqueles dias loucos. Solange sorriu, e o sorriso dela iluminou aquele sebo escuro. Então para de se esconder no meio dos livros velhos, Gabriel. Você tem trabalho a fazer. As crianças precisam de você. Eu preciso de você. Gabriel sorriu de volta. O peso de meses saiu dos ombros dele como se ele tivesse tirado uma mochila de pedras. Eu tenho que avisar o seu Elias. Ele vai ficar sem estoquista. Avisa. Eu espero no carro. Ela se virou para sair, mas parou na porta, olhando-o de cima a baixo. Ah, Gabriel. Oi. O uniforme agora é terno, mas sem gravata. Eu odeio gravata. Lembra a Lorena. Gabriel riu. Uma risada leve. Sem gravata. Combinado. Mas 3 meses se passaram. O tempo voava quando não se estava sofrendo. O jardim da mansão Alencar estava irreconhecível. As estátuas góticas medonhas e as sebes labirínticas que Lorena adorava tinham sido arrancadas. No lugar, havia canteiros de flores coloridas, bancos de madeira confortáveis e um parquinho colorido onde dezenas de crianças brincavam. Estava acontecendo uma festa.
Não um baile de gala com champanhe e gente snob falando baixo. Um churrasco, com música ao vivo, um grupo de samba tocando animado, cheiro de carne na brasa e gente de verdade rindo alto. Gabriel estava na grelha, virando espetinhos com a habilidade de um veterano. Ele usava calça social e camisa branca, mas as mangas estavam dobradas e ele tinha uma mancha de carvão na testa. Ele ria de alguma piada que o segurança contava. Ele parecia jovem, feliz. Solange estava sentada num banco de madeira, com a avó ao lado. A avó, agora com um concentrador de oxigênio portátil moderno e leve, batia o pé no ritmo da música, sorrindo vendo a neta. "Ele é um bom rapaz, filha", a avó disse, dando uma cotovelada cúmplice em Solange. "E olha como ele grelha bem a carne. Isso é importante num marido", Solange riu corando. "É, vó, ele aprendeu rápido, ele aprende tudo rápido." Gabriel viu Solange olhando para ele. Ele entregou o pegador de carne para o segurança e caminhou até ela, limpando as mãos num pano de prato. "A diretora aprova o menu?" ele perguntou, parando na frente dela, bloqueando o sol. "A carne está no ponto, mas o diretor está sujo de carvão." Ela passou o dedo na bochecha dele, limpando a mancha preta com carinho. "Ossos do ofício." Ele pegou a mão dela e a beijou na palma. "Vem comigo, quero te mostrar uma coisa. Agora, eu tenho que discursar para os doadores daqui a pouco. É rápido, prometo." Ele a puxou pela mão, guiando-a para longe da festa, para a lateral da casa, para a entrada externa do antigo escritório. A porta estava aberta. O som da festa ficava abafado ali, distante. Gabriel entrou e foi até o piano. Ele se sentou no banco. "Eu não sabia que você tocava", Solange disse, encostando no batente da porta, cruzando os braços. "Achei que você só sabia mexer em planilhas e grelhas." "Eu não tocava." Gabriel abriu a tampa das teclas com reverência. "Eu aprendi nesses últimos 3 meses, fiz aulas escondido à noite depois do expediente." "É mesmo? E o que você aprendeu?" Gabriel respirou fundo. Ele estava nervoso. As mãos suavam um pouco. Era mais difícil do que depor no tribunal. Ele começou a tocar. Não era uma peça complexa de Beethoven ou Mozart. Era uma melodia simples, doce, um pouco melancólica, mas cheia de esperança. Uma canção de ninar. Solange congelou. O sorriso desapareceu dos lábios dela. As notas flutuaram pelo ar, ativando uma memória profunda e adormecida no cérebro dela. A sala escura, o cheiro de cera, o pai chorando e tocando exatamente aquilo. Era a mesma música, a música do pai. Solange caminhou até o piano, como se estivesse hipnotizada. Lágrimas brotaram nos olhos dela. Como você sabia?" Ela sussurrou, a voz falhando. Tinha uma partitura velha, rabiscada à mão, escondida dentro do banco do piano. Gabriel disse, sem parar de tocar, concentrado nas teclas. "Estava assinada para Solange. Seu pai compôs para você. Era o jeito dele de dizer que te amava." Solange colocou a mão na boca, segurando o soluço. Ela fechou os olhos e deixou a música lavá-la, curando a última ferida que restava. A rejeição do pai. Ele a amava. A música era a prova. Gabriel terminou a música. A última nota ficou vibrando no ar, suspensa. Ele se levantou. Pegou uma caixinha de veludo preto do bolso da calça. "Solange", ele disse, a voz embargada de emoção. "Eu te ofereci 500 milhões para abrir um cofre. E você abriu. Mas você abriu muito mais que isso. Você abriu meus olhos para a verdade. Abriu essa casa para a vida. E abriu meu coração, que estava trancado e enferrujado há muito tempo." Ele se ajoelhou no tapete persa. Solange riu e chorou ao mesmo tempo, secando as lágrimas freneticamente. "Gabriel, você não precisa me dar anel de diamante. Eu já tenho traumas com joias, lembra? A Lorena..." Gabriel abriu a caixinha. Não era um diamante.
Era um anel simples, delicado, de ouro, com uma pequena pedra azul clara. Não é diamante, ele disse sorrindo. É água marinha, a pedra da coragem e da serenidade, porque você é a mulher mais corajosa que eu conheço, e porque você me trouxe paz. Solange estendeu a mão. A mão direita, a mão que tinha a cicatriz fina do corte do cofre, a marca da sua história. Solange Alencar da Silva, você aceita se casar com o ex-milionário falido, ex-refém, atual diretor da sua fundação e eterno apaixonado por você? Seu bobo, ela disse, puxando-o pela gola da camisa para que ele se levantasse. Eu aceito, mas com uma condição. Qual? Qualquer coisa. O cofre fica aberto, para sempre, sem segredos entre a gente. Gabriel sorriu e deslizou o anel no dedo dela. Aberto, para sempre, eu prometo. Eles se beijaram. Foi um beijo longo, calmo, cheio de promessas cumpridas. Ao fundo, a música da festa lá fora aumentou, misturando-se com o eco do piano. A casa não era mais assombrada. Estava viva, estava feliz. E assim, Solange não apenas recuperou o que era dela por direito, mas construiu algo muito maior. Um lar. A mansão que foi palco de tanta dor e ganância, agora é um farol de esperança para quem precisa. E a Lorena? Bom, as últimas notícias dizem que ela está tendo muito tempo para refletir na cela dela. E dessa vez, ela mesma tem que limpar o chão. Parece que a justiça tarda, mas não falha. E você? Gostou dessa história? Você teria perdoado o Gabriel depois daquele teatro no tribunal? E o que achou do final da Lorena? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu leio todos. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal Histórias e Audionovelas. Toda semana trazemos uma nova emoção para você. Até a próxima!